vou falar sobre um assunto que é, sem dúvida, devíamos fazer aqui uma escola de 9 meses ou 10, talvez 9, para gerar o caráter de Cristo em nós. A mensagem e o tema eu vou falá-lo pausadamente e vou repeti-lo, porque você vá se preparando para ficar irritado nesta manhã. A mensagem que mais irrita o ser humano. É a meditação desta manhã. Diga para quem está ao seu lado assim: você hoje está preparado para ser irritado ou para ser transformado? Não vamos escalar, é uma mensagem bem simplória, mas uma mensagem que pode acordar-nos para algumas realidades. Hoje as pessoas não querem ouvir mensagens irritantes, mensagens de confronto pessoal. As pessoas não querem ser confrontadas com os seus pecados, com os seus erros. As pessoas hoje vivem o mundo da ilusão. As pessoas hoje vivem convencidas que são o que não vão ser nunca e ainda têm a ideia de que vão viver eternamente na Terra. Também acham que podem fazer tudo o que querem, que nada lhes é impune. E isso é qualquer coisa de extraordinário. No mundo lá fora, eu até entendo, nos que se dizem cristãos, fico completamente assustado. Porque não há pior ser humano que aquele que sabe o que é errado e fazê-lo. Não há pior ser humano na Terra do que aquele que tem consciência da verdade e não a pratica. Nós perdoamos muito facilmente as crianças porque elas praticam erros que não têm consciência deles. E então vamos ensiná-los para que na próxima não o façam. Nós, como cristãos, eu quero dizer que isto é uma mensagem muito genérica e é como se fosse uma introdução a alguma coisa que podemos criar muitos temas e títulos. Mas eu quero dizer que há 5 áreas que hoje vamos estudar e a primeira é amar. Amar é a coisa que nós muitas vezes não entendemos o verdadeiro sentido da palavra de amar. Porque amar é algo extraordinário. Palavra que se usa excessivamente com mais mentira. Eu te amo, meu amor, e é mentira. Hoje vivemos um cristianismo de mentira, em muitos casos, não é genérico, naturalmente. Muitas pessoas vivem. É tão fácil nas comunidades, quando estamos no culto, dizer que nos amamos uns aos outros. E é mentira. Porque somos indiferentes ao irmão, porque falamos mal do irmão, geramos divisão no coração do irmão, falamos indiretamente mal, falamos mal falando bem, ainda dizendo que amamos. É muito frequente e hoje, com a moda de chegar tantos estrangeiros ao nosso país, e as comunidades brasileiras são muito evangélicas, e é tão fácil chegar uma pessoa à nossa casa e dizer assim: pastor, gostei tanto da sua igreja, eu já estou a amar a sua igreja, este é o lugar que Deus me colocou aqui. Um mês depois já não é nada verdade aquilo que disse. E mais: pastor, eu amo tanto, mas eu vou para o outro lado, vou para outra igreja. Eu não percebo que amor é este, amor que se separa. E a Bíblia ensina que amor não se separa. Então estamos a viver uma época de mentirosos, cristãos mentirosos. É por isso que eu digo que a palavra amor é excessivamente usada com muita mentira. E por isso que eu disse que a pregação de hoje vai irritar muita gente. Espero que não irrite ninguém aqui. Espero que aqui todos estejam dispostos a ouvir e a dizer: eu preciso de cura nesta ou naquela área. Diz-se mais facilmente eu te amo do que diz-se eu te perdoo. Não é? É muito fácil dizer eu te amo, mas dizer eu te perdoo parece que é muito difícil. Diz-se mais facilmente que nós estamos muito prontos a fazer o bem àquela pessoa que nos fez mal, mas que depois vemos que não é nada verdade. Amar é além de uma decisão, é uma opção. É algo que envolve felicidade, mas ouça, também envolve dor. Amar envolve dor. E a igreja que eu quero pastorear, que eu desejo pastorear, é uma igreja que saiba amar com felicidade,
mas amar com dor. Porque o amor não é dissociado da dor. Amar implica amar sofrendo. E nós temos a grande constituição do amor, 1 Coríntios 13, que eu gostava que hoje lêssemos, para dar ênfase a esta meditação. Amar é algo tão extraordinário que diz aqui neste texto que é acima de qualquer bem, de qualquer conhecimento e de qualquer sabedoria. Amar é algo tão fantástico que nos levaria a tornar-nos a igreja mais maravilhosa do mundo. Não diga maior, porque talvez seja difícil aqui ter uma igreja de 1 milhão de pessoas, mas é fácil termos a melhor igreja do mundo. Eu vou dizer qual é a melhor igreja do mundo. É aquela que esta mensagem não irrita. É aquela que pratica estas verdades. E a maior igreja do mundo, a melhor igreja do mundo também não é aquela que tem mais dinheiro, mas é aquela que tem mais caráter, tem mais princípios. 1 Coríntios capítulo 13 diz, se me puderem dar um pouquinho mais de luz, agradeço. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, não seria como o metal que seria como o metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que eu tivesse o dom da profecia e o conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, mas não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Agora veja o que é o amor. O amor é sofredor. Diga comigo, sofredor. O amor é benigno. O amor é caridade. O amor não é invejoso. O amor é caridade. E não mais, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não se porta com indecência, não folga com injustiça, mas folga com a verdade. Amém? Tudo sofre, verso 7, já que o meu jovem não me consegue acompanhar. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor não falha, mas havendo profecia serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá. Porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. Mas quando vier aquele que é perfeito, então o que é parte será aniquilado. E quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por um espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei, como também sou conhecido. Agora, pois, permaneçam a fé, a esperança e o amor. Estas três, a maior é sem dúvida o amor. Amar é algo tão extraordinário, irmãos, e que nós temos que refletir seriamente se amamos. Olhar para a nossa amada esposa e, de facto, sentir se a amamos. Porque amar é diferente de ter uma relação a dois. Ter uma relação a dois pode ser uma conveniência financeira. Ter uma relação a dois pode ser uma conveniência social. Ter uma relação a dois pode ser uma conveniência própria, de interesse próprio. Precisas de uma criada para te fazer o comer. Precisas de uma mulher para fazer amor. Precisas de uma mãe para ter filhos. Isso não é amor. Isso é interesses. E amor é algo muito, muito superior a tudo isso. Amar, como nós lemos nesta constituição do sentimento mais nobre que há no homem, é sem dúvida algo que nos leva a sofrer, algo que nos leva a não suspeitar, algo que não nos leva a falar mal. É tão profundo o que este capítulo 13 diz,
que realmente nós, se formos honestos connosco, nós íamos entender a leviandade com que usamos a palavra eu te amo. Amar é aquilo que Jesus fez. Amou quem o tratou mal. Amou quem o ofendeu. Amou quem o traiu. Amou quem o negou. Amou quem lhe falou muito mal. Amou aquele que estava na cruz e que estava a ser crucificado, mas que era digno de morte. E nós, igreja, devíamos ser o reflexo disso. Os conhecidos do amor. Podíamos mudar à igreja chamada a Igreja Deus é Amor. Conheço alguns princípios, algumas formas de estar deles, mas é um título maravilhoso. Deus é Amor. Mas eu gostava de pôr uma nova igreja. A Igreja do Amor. Porquê? Porque não é só Deus que é amor. Somos nós que temos de ser amor. Somos nós que temos de ter a essência do que é a essência. A essência do amor tem que estar plantada em nós para amar quem não nos ama. Às vezes, eu já perdi pessoas nesta casa, nesta igreja que eu pastorei há 20 e tal anos, eu já perdi pessoas porque dizem, enquanto essa pessoa estiver na igreja, eu não vou. Ou você põe para fora, ou eu não fico. E eu digo, olha, se calhar tu não ficas, porque eu não ponho ninguém para fora. Não tenho esse direito. Tenho direito a disciplinar, tenho direito a corrigir, tenho direito a chamar a atenção, tenho direito a exortar, mas não tenho direito a cortar. Mesmo que seja joio, mesmo que seja ladrão, mesmo que seja hipócrita, mesmo que seja falso, mesmo que queira dividir uma igreja, mesmo que venha com intenções de espia, mesmo que venha com as piores intenções, mesmo que permaneça na nossa casa com toda a ideia de a destruir, eu ainda não tenho autorização de Deus para excluir ninguém e dizer rua daqui para fora. Não tenho. É Deus que trata. Nem sempre Deus age como Ananias e Safira. Ele agiu. Nem sempre Deus age das formas mais violentas. Mas eu quero dizer, amar é amar na mesma essas pessoas que nos querem mal, que nos querem fazer mal, que fazem com que as pessoas não gostem de nós, que façam intrigas contra nós, que mintam sobre nós, que mentiras pareçam verdade e verdade pareçam mentiras. A igreja, ela foi chamada para amar de forma incondicional. Amar a prostituta, amar o jogador que não aguenta viver sem jogar, amar o bêbado, amar o mentiroso, o ladrão, o bandido, a prostituta. Ele tem que chegar à casa do Pai e sentir-se amado. Amém? Não temos que dizer tu estás certo, mas eu tenho que dizer eu te amo mesmo no meio do teu erro. O que o meu Vítor, eu vou falando nele até que ele se zangue comigo, quando ele às vezes faz assim uns erresitos, depois ele manda-me assim uma mensagem. Eu agora até podia abrir, mas pastor, estás zangado comigo? Eu digo, não, estou triste, porque tu és muito desobediente ao Senhor, mas eu continuo a amar-te. Ele não entende como é que eu lhe digo isto. Mas continuo a amar-te. Eu acredito em ti, acredito em muita coisa que te digo, acredito em que Deus ainda te vai usar. Mesmo que isso nunca aconteça, eu vou viver até morrer a acreditar. Porque esse é o princípio de Deus para a minha vida. Deus olha para mim sempre com um enorme projeto de vida. De fazer de mim um homem e uma mulher, fazer de si e de mim um homem ou uma mulher capaz de fazer a diferença nesta geração. Amar implica dor. Eu disse que amar, ela envolve felicidade, mas também envolve dor. Amém? Amar é a maior e mais poderosa arma da paz, da guerra, amém? Da restauração de relacionamentos.
Amar significa o melhor caminho para a guerra e também até para a paz. Sabia disso? Por causa do amor se faz guerra e por causa do amor se faz paz. E por causa do amor se restaura relacionamentos. Um dos maiores problemas hoje, meus amados, é sem dúvida nós termos um amor que só serve para sermos amados. Nós queremos exigir amor, só não queremos dar amor. Nós reivindicamos amor. Nós exigimos amor. Nós declaramos que não fomos amados pelos nossos pais. Nós, quando éramos pequeninos, se haviam 2, 3, 4 filhos, um deles há de sentir o patinho feio da família. Porquê? Porque nós somos muito exigentes no que diz respeito a receber e pouco exigentes no que diz respeito a dar. Amar também não é beijolar. Andar abraçado, andar a bajular, andar a nhanhanhã. Isso não é amar, isso é bajular. Amar é muitas vezes abençoares uma vida sem ela saber que a abençoaste. É lutar pela vida dela sem ela perceber. Eu fazer bem a um filho, ou a minha esposa, ou à minha família, não implica qualquer benefício ou qualquer motivação de ser honrado, porque é a minha obrigação amar os meus. E o apóstolo Paulo disse, quem não cuida dos seus é pior que o infiel. E até já negou a fé, diz a Bíblia, porque fé sem obras é morta. Mas amar, meus queridos, permita-me dizer-lhe, é um sentimento que pode gerar paz, mas também pode gerar guerra. Porque quando o nosso amor não é cego. Você diga para quem está ao seu lado, o seu amor não é cego. Por isso que você vê Deus, não é? A fazer guerra contra nações para defender o seu povo. E eu sou capaz de fazer guerra para defender a minha casa, por amor. Como sou capaz de dar a minha vida para defender a minha casa por causa do amor. Nós temos que entender que o amor não é só paz. Como é que se diz em inglês? Peace. Peace. Não é só peace. Amor pode envolver guerra, pode envolver desacordo, pode envolver muitas coisas por causa do amor. E Jesus foi taxativo no que diz respeito a isso. Mas amar pode nos levar a loucuras a que chamamos amor inconsciente. Eu, quando amo de forma inconsciente, cometo loucuras. Amar é proteger, concordam? É certo isto? E o sentido de proteção pode nos levar a cometer erros incríveis por causa do amor. Eu não posso proteger o errado. O que é errado eu não posso proteger. Eu posso proteger aquele que errou no sentido do alerta, do ensino, de uma série de verdades. Mas se eu não posso proteger um criminoso, Jesus não libertou aquele homem da cruz. Ele salvou, que é diferente. Ele perdoou os seus pecados, que é diferente. O meu pecado não iliba a minha consequência, mas o meu pecado tem perdão. Se Deus me perdoa, seria tão bom que toda a comunidade perdoasse. E isto é uma mensagem que nós temos dificuldade de compreender. Queremos agir com ferro e fogo sobre o nosso próximo. Queremos agir de forma maldosa quando encontramos um erro nele, sendo nós, sem ninguém saber, tendo um erro pior. Por isso que amar também nos leva a cometer erros. E há pessoas que defendem tanto o erro que cometem loucuras. O amar é proteger, eu acredito, mas o sentido de proteção do amor pode nos levar a cometer erros gravíssimos. Não é verdade, não ver a verdade dos factos levar-nos a cometer erros por amor. Sabe que costuma-se dizer, agora vou dizer aqui uma coisa um bocado corriqueira e feia para dizer num púlpito, diz-se em Portugal que o corno é o último a saber. Já ouviram essa expressão? O traído, aquele que a mulher lhe faz assim, é o último a saber. Diz-se, é uma gíria, não é? Porque o amor cega-lhe
a situação. Ela só ama. Amar cegamente que leva-nos a cometer erros, não é? Não ver a verdade dos factos. Lutar loucamente por algo errado por causa do amor. Anular os princípios que nos foram e nos devem guiar pode nos levar também a cometer loucuras por amor. Você está a ouvir o que eu estou a dizer? Porque nós, por causa do amor, podemos esquecer princípios. Porque o amor é muito abrangente, não é só amar o irmão, é coisas, situações, coisas que os nossos filhos podem fazer erros e nós calarmos, silenciarmos, não chamarmos a atenção, tolerarmos o erro deles, acharmos que está tudo bem. O nosso filho, começamos a vê-lo a tratar mal o irmão, a tratar mal o colega e ficamos calados, só porque o amamos. Estamos a ensinar o nosso filho a ser mau, a ser vingativo, a agir violentamente contra o próximo, anulando os princípios que Deus nos deu e os princípios que devem guiar a nossa vida. Levar o amado a ser demasiado, levar a pessoa amada a ser demasiado e excessivamente protegida. E isto acontece muito na família. Proteger demasiado os filhos com medo que eles errem. Por exemplo, o Rodolfo, meu filho mais velho, foi para Lisboa. Dormiu em Lisboa, para a universidade, começou a trabalhar em Lisboa. E eu deixei-o em liberdade, eu não lhe telefonava todos os dias. Telefonava, Rodolfo. Pois não. Pai desnaturado, dizem alguns. Se fosse eu, tinha que lá andar a vigiá-lo, a ver onde é que ele ia à noite, se andava com umas miúdas giras ou não. Mas eu ensinei-lhe os princípios quando ele era novo. Ainda hoje não é velho. Eu ensinei aos dois. Amar os nossos filhos não é prendê-los, não é amarrá-los, não é metê-los numa coleira, uma coleira no pescoço e não deixá-los andar, daqui para ali. Isso não é amar. Isso é subjugar. Isso é amor doentio. O teu filho, se tiver, seja lá a idade que for, quando eles são ainda dependentes e facilmente enganáveis, devemos sim proteger dessa forma. Mas a partir da idade, da puberdade, eles têm que saber escolher, porque eles na escola podem cometer os maiores erros. Queridos, nós precisamos saber educar os nossos filhos. Amar não é obrigar o teu filho a orar ou obrigar o teu filho a fazer certas coisas só porque são para Deus. Amar é levá-los a amar a Deus acima de todas as coisas. Isso é amar. Amar é levar o nosso filho à consciência do certo e do errado. E quando ele crescer, deixá-lo errar. Tu não consegues impedir que o teu filho erre. Não consegues impedir nada, a não ser levá-lo pelo amor àquilo que é o caminho certo. Igreja, temos que aprender o que é amar. Levar o amado a ser demasiado protegido é loucura. É doente. É uma doença, meus amados. Só a pregação do amor levar-nos-ia horas, dias, semanas. Mas eu não vou. Eu quero dizer nesta manhã, somos uma igreja que nos temos que proteger. Mas não conseguimos impedir que o nosso irmão erre. O pastor pode pregar lindas mensagens. Podes ter a igreja dos teus sonhos aqui. Uns é com reteté à força, muita língua, muito barulho, muito glória a Deus. Outros é uma igreja silenciosa, o pastor não pode gritar como eu fiz. Outros é isto ou aquilo. Pode ser a igreja que tu quiseres. Mas não te leva para o céu por causa disso. O que leva para o céu é amar. É viver o caráter de Cristo. É amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Isso sim vai te levar para o céu. Podes escolher a igreja que tu quiseres. Hoje está na moda, há igrejas aí para todos os gostos, irmãos. Hoje o negócio da igreja tornou-se a coisa mais feia que existe, porque muita gente hoje é pastor só porque quer ganhar o vosso dízimo. Outros deixam-te vir para a igreja. Agora as pessoas fazem assim, abrem uma nova igreja, vão todos para lá. Sabe para quê? Para ver se vão vir à líder de louvor, se outro vir a isto, se outro vir a consagrado, se outro vir a aquilo. Porque hoje é isso, irmãos. Mas eu não entendo o que é que as pessoas têm na cabeça. Eu não entendo que cristianismo é este, de pessoas que trocam de igreja só porque num lado vão cantar, no outro não podem, num lado não sei o quê, no outro não...
Irmão, ouça. Isso não é amor. Amar a Deus é sofrer o dano. Amar a Deus é lutar para que a igreja cresça para a glória dele. Amar a Deus é ganhar almas para Jesus. Amar a Deus não é falar mal do pastor do A para ir para o pastor B. Amar a Deus não é fazer mal a ninguém. Amar é tanta coisa que eu tenho medo de não conseguir dizer as outras 4 palavras. Eu disse que esta era a mensagem irritante, lembram-se? A segunda palavra é perdoar. Perdoar é uma decisão difícil, mas é possível. Para haver perdão, precisa de haver ofensa. Mas, na verdade, nem sempre o ofendido, de facto, foi ofendido. Há muita gente que não foi ofendido e sente-se ofendido. Sabia? Há muita gente que se sente ofendido por nada. Mas eu quero te dar um segredo. Mesmo assim, quem tu dizes que te ofendeu, deve-te perdoar. Estás ofendido? Perdoa-me. Não tenha dúvida. Às vezes, a minha esposa e eu, a gente tem assim umas brigas engraçadas, não é? A gente só briga por nada. Eu sei, vocês em casa são muito santos, não há briga nenhuma. Mas às vezes a gente briga. Ou porque eu não vesti a calça, ou porque eu vesti os sapatos errados, ou porque eu cheguei a casa e não sei o quê, ou porque eu cheguei todo sujo porque fui para as obras com a roupa mais social. Por coisas da treta, a gente briga, não é? E é engraçado, porque eu levo tudo na paródia. Também às vezes também me irrito, não é? Também não é sempre assim. Não sou assim tão bonzinho. E é engraçado, não é? E a gente já tem um acordo interno, que não precisamos pedir perdão um ao outro, porque está tudo perdoado logo. Porque as nossas ofensas são estas, não é? Então, são coisas de nada. Mas é engraçado que... Sabe porquê que a gente não precisa de pedir perdão? Porque não nos sentimos ofendidos. Porque, eu vou descer, está bem, meu lindo? Porque há uma coisa engraçada que gera a necessidade do ofendido ser perdoado e ter conhecimento que lhe pediram perdão. Eu vou-lhe explicar porque muita gente reivindica perdão. Muita gente reivindica perdão porque quer humilhar o outro. Não é por causa do perdão em si. É porque quer humilhar. Quer sentir-se com razão. Quer ser o dono da verdade. É um orgulho que lhe leva a querer. E muitas vezes, aquele que ofendeu não sabe que ofendeu. E há uma pergunta que eu tenho aqui nos meus apontamentos. É que eu escrevi aqui. Perdoar, porquê? Diga para quem está ao teu... Olha, marido para a mulher, anda cá, meu amor, olha para mim. Perdoar, porquê? Esta pergunta. Eu vou fazer uma pergunta hoje. Quem concorda com esta pergunta, que acha que tem que saber porque é que tem que perdoar, levanta a mão. Quem acha que tem que saber porque é que tem que perdoar, levanta a mão. Uma mão, 2 mãos, mais 3 mãos. Quem acha que não tem que haver essa pergunta? Eu sou desses também. Não existe porquê. Porque se ele está ofendido, só temos que perdoar. O porquê não existe. Eu perdoo porque eu próprio preciso. Ouça. Eu perdoo porque eu preciso de perdoar. Eu preciso mais do que o ofendido. Amém? Se ele está ofendido, ou se eu estou ofendido, eu preciso mais de ser perdoado que ele. E vou-lhe explicar porquê. Porque a Bíblia diz em Mateus 6, 14 e 15, vamos lá ler. O que é que a Bíblia diz? Não é 15, 16, assim é que é. Ouça com muita atenção. Se, porém, não perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados. Não, pronto, é só mesmo este. Este é outro assunto. Se não perdoares aos homens as vossas ofensas, também vocês não são perdoados. Ou seja, se eu não perdoo, eu não sou perdoado. Você sabia disso?
Todos sabemos, Mateus 6, a oração do Pai Nosso. Eu tenho necessidade de perdoar, porque se eu não perdoo, não sou perdoado. O melhor dos remédios para o perdão é não sentir-se ofendido. É a injeção de prevenção. Melhor que a injeção do coronavírus. Deixe-me brincar, toma uma injeção anti-ofensa. Toma uma injeção anti-ofensa. Você vai ver que se tomar a injeção anti-ofensa, você vai viver muito melhor. A injeção anti-ofensa faz milagres. Sabe porquê é que eu estou bem aqui? Porque eu não me sinto ofendido. Já me ofenderam tanto. Já ganhei uma capacidade de perdoar de repente. Eu te perdoo sem ela me pedir perdão. Eu perdoei, libertei perdão. Porque se eu não perdoo, eu estou desgraçado. Os meus pecados também não são perdoados. Quem não, irmão, e Jesus não está a dizer que o ofendido tem que vir dizer-te alguma coisa, ou tu que ofendeste tens... Irmão, o que o Senhor Jesus diz é, se não perdoares a ofensa do teu ofensor, também vosso Pai Celestial não vos perdoará. Perdoar é o sentimento mais libertador que podemos experimentar. Amém? Então não pergunto perdoar porquê. Simplesmente perdoo. Mas eu não ofendi. Perdoa na mesma. Temos a lição de Davi. Eu paguei o que não roubei. É a maior lição que nós temos. O apóstolo Paulo diz, sofre o dano. Leva a culpa. Ele próprio disse, quem me defende é o Senhor. Irmão, se és inocente, sabe que a questão de ser inocente ou não, não é em vão que o juiz tem que decidir quem é culpado. E às vezes é complicado, porque não se percebe de quem é a culpa. E muitas vezes a culpa é dos dois. Nem sempre quem mata é má pessoa. A gente não sabe o que é que a de lá que morreu fez para levar aquela pessoa a um estado de loucura de a matar. Ou estou a mentir? Não há nenhuma razão para fazer mal a ninguém, mas às vezes a pessoa perde as tribeiras, a pessoa perde a razão, perde a noção da realidade e comete loucuras. Perdoar, irmãos, não é porquê. Se nós aprendermos a perdoar, nós vamos ver que a nossa vida vai ser mais fácil e mais feliz. Amém? Porquês para perdoar impede a decisão? São empecilhos. São como pedras nos sapatos. Os porquês não devem de existir. Numa igreja, numa comunidade de pessoas que têm relações interpessoais, relações que muitas vezes friccionam, ou por coisas de nada também, muitas vezes, ou por o outro convidou para... Eu tenho pessoas, ou já tivemos, ou ainda vamos tendo pessoas, só porque não são convidadas para determinadas festas, ficam tão magoadas. E chegam a deixar a comunidade. Esta casa tem 20 e tal anos. Então já passou por aqui tudo e mais alguma coisa. Há pessoas que só porque o Danilo não deu um sorriso já não vêm à igreja. Ele agora anda de máscara, coitado. Aquele que se me rir assim, abre a boca e mostra os dentes e tal. E a gente, irmão, como cristãos, não podemos ser mesquinhos, miudinhos. Ofendeu-me, tenho que pedir perdão. Nós temos que aprender a perdoar, mesmo que não nos peçam perdão. E morremos tranquilos. A terceira palavra que irrita muita gente é compreender. A gente não quer compreender o nosso próximo. A gente só quer ser compreendidos. A compreensão do erro do nosso irmão faz com que nós o ajudemos mais. Sabe que não é em vão que a Bíblia diz para ajudarmos o nosso irmão. Aquele que até está fraco na sua fé, aquele que está bastante enfraquecido. Sabe que as pessoas hoje, a coisa mais triste que realmente... E olha que a gente não gosta nada daquele texto, não é? De Provérbios. As 6 coisas que Deus aborrece e a 7ª que Ele abomina. Leia esse texto, irmão. A que espalha contendas entre irmãos, Deus abomina. Há gente nas comunidades abomináveis aos olhos de Deus. Deus as abomina. Você sabe o que é isso? Porque elas vivem a fazer veneno contra A e B.
vivem a espalhar. E agora há uma moda nova. É a moda do eu gosto muito, é muito boa pessoa, tenho sido muito abençoado, mas... Irmãos, anula o mas da sua vida. Anula em nome de Jesus. Anula o mas do seu casamento. Eu amo a minha mulher, mas... Eu amo o meu filho, mas... Você já se imaginou com um filho a fazer precisamente tudo o que você odeia? Ei! Já imaginou? Mas imagine. Coloque na sua casa um filho com tudo o que você odeia. Ou uma filha. Imagine ter uma filha prostituta. Imagine ter um filho que para muitos é abominável. Eu não quero falar muito, mas tem que ser. Gay. Seja homem ou mulher. Imagine ter um filho ladrão. Você já imaginou? Um ladrão em sua casa, um mentiroso. Você nem se ofendia muito, porque até já dizem que há mentiras santas. Não percebo como. Imagine ter um filho assassino. Você acha possível? Se há bandidos, assassinos no mundo, são filhos de alguém. São filhos de alguém, peço desculpa. Você pode ter um filho desses e ainda não saber. Claro que a gente diz que não e ainda repreende em nome de Jesus, ainda dizemos sangue de Cristo tem poder, mas há tantos filhos de pastores bandidos, homossexuais, ladrões, assassinos, filhos de pastores. Há tanto filho de crente que passou por toda a má experiência. Será que amar, perdoar, compreender, não faz sentido? Irmão, as pessoas são o que são, fruto de onde passaram. Fruto de alguma influência negativa que eles tiveram. As pessoas são o que são, fruto de um amigo que os influenciou também. A droga que muitos tomaram, a homossexualidade que hoje muitos são, não foi porque nasceram homossexuais, nem ladrões, nem bandidos. Foi por relacionamentos, foi por situações dentro da própria casa, foi por muitas coisas que aconteceram que os levaram para esse caminho. Será que essas pessoas não têm direito à salvação? Será que nós não podemos receber uma pessoa dessas nesta casa? Eu não vou dizer que ele vira ao ídolo, vira a estrela desta casa, porque não há estrelas por serem más pessoas. Isso é uma forma errada de ver o testemunho da pessoa. Olha, este era bandido, canalha, traficante de droga, homossexual, todo defeito. E Jesus salvou. E nós vamos todos aplaudir. O outrozinho, que é filho de irmão do pastor ou filho de crente, que nunca pecou, nunca andou nessa vida, é o miserável da igreja que ninguém olha para ele. Você acha isso certo? O miúdo que é fiel, que não rouba, não é homossexual, não se prostitui, não se masturba, não isto, não aquilo, e é fiel ao Senhor, ninguém o honra. O bandido que foi salvo, todo é honrado e vira a estrela na igreja. Está certo isto? Ei, quer perguntar, respondam. Está certo? Não! Porque ninguém é estrela na igreja. A estrela é Cristo que transformou o bandido e segurou o santo. Amém? Isso aqui é. Ninguém é estrela na igreja. Não há estrelas na igreja. E isto é o que nós fazemos. Aquela pessoa é rica, não vale a pena subir, podes ir para o lugar, obrigado. Aquela pessoa é rica, e nós tratamos-nos com muito carinho. A pessoa é miserável, desprezamos. O outro é meio louquinho, ninguém lhe dá crédito. Mas o outro que é tão inteligente, eu estava a falar isso com o meu Pacheco há bocado, a pessoa é muito inteligente e nós damos mais valor. Isso é distinção. E nós temos que ter o coração de Deus, em que amamos o rico e o pobre, o bandido e o santo.
do mesmo maneira, do mesmo jeito. Claro que um tem um testemunho, outro tem outro. E este que é santo, vai ter um testemunho incrível para que jovens, os teus filhos, não saiam da igreja, não experimentem o mundo. O outro vai servir de exemplo que a sua história de vida foi miserável, sofreu, esteve à beira da morte e não compensa o pecado. Amém? Para dar exemplo à igreja. Temos que compreender as situações. Temos que entender o que está certo e o que está errado. Não podemos aceitar o pecado, mas temos que aceitar o pecador. Se nós entendermos o problema dos outros, o porquê é que falhou comigo também, se nos observarmos a nós próprios e observarmos como erramos, como temos nossos corações, como somos tão errados, aí sim vamos compreender melhor o nosso semelhante. Romanos 7, 24 dizia Paulo: miserável homem que eu sou, quem me livra do corpo desta morte? Compreender é a ausência de julgamento. No entanto, não nos coloca a dizer ao errado que está certo. Quer que eu repita? Compreender é a ausência de julgamento. No entanto, não nos coloca ao dizer ao errado que está certo. Ou, como alguns fazem dentro das igrejas, a chamar ao certo errado. Jesus disse, Mateus 7:1, não julgueis para que não sejais julgados. Porque com o juízo com que julgares sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido vos hão de medir a vós. E porque reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás ao teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, dizia Jesus, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Amém? Platão disse, o mais alto nível de educação é a tolerância e a compreensão. Nós temos que entender, tolerância não significa aceitar o erro, significa estar com a pessoa, não se incompatibilizar com ela por causa do seu pecado, por causa do seu erro, para ajudá-la a melhorar, porque isto aqui é ser igreja. Sabe porque é que eu não mudei ainda o meu discurso? Porque eu podia dar pregações tão lindas. Vocês acham que eu tenho capacidade para isso, não acham? Tão gostosas, que enchia a comunidade, ficávamos cheios em pouco tempo. Mas andávamos todos a brincar com o pecado, a namorar com o pecado. E eu só acredito num grande avivamento onde há santidade. Santidade nos que estão e doença nos que entram. E nos que estão, muitos a tratar-se. E todos em caminho de ser perfeitos. Porque na igreja não há perfeitinhos. Na igreja há gente em tratamento. Por isso que nós temos que olhar uns para os outros, vendo-nos a nós. O erro daquele não é igual ao meu, mas o erro daquele mostra o meu erro. Amém? Educar é a palavra de ordem que eu quero começar. A segunda palavra é educar, a quarta palavra é educar. E eu vou ter que ser mais reduzido agora. O segredo para a humanidade está na educação primária, infantil. Deus disse em Levítico 10:10, para fazer a diferença entre o santo e o profano, e entre o imundo e o limpo, e para ensinar aos filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem falado pela mão de Moisés. Deus dizia lá em Levítico, para ensinar. Ensina os estatutos, os princípios. Em Deuteronômio 11:16 diz, ponde, pois, estas minhas palavras no coração e nas vossas almas, atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por testeira entre os vossos olhos. E ensinai-as a quem? A vossos filhos. O ensino, a educação. A educação tem a ver com
sermos educados, mas tem a ver com formação pessoal a nível físico, a nível alimentar, a nível espiritual, a nível dos princípios de Deus, a nível constitucional, a nível dos direitos humanos, a nível dos direitos do planeta, a nível dos direitos dos animais. Educar envolve tudo. Não é só a igreja. Ok? E você, quando vê a constituição divina em Moisés, você vê tudo, inclusive cuidar dos animais, como caçar, como comer os filhotes dos animais, o que comer a nível alimentar, como lidar com os conflitos, como lidar com certos princípios, como lidar a todos os níveis. Você não vê isso? Foi lá que se inspiraram as constituições das nações. Porque muitos filhos não observam os ensinos dos pais. Porquê? Porque não veem neles aquilo que eles ensinam. O pai diz não mintas e o filho vê o pai a mentir. O pai diz não fales mal dos outros e vê o pai a falar mal de toda a gente. O pai diz muita coisa e o filho não vê ninguém a pôr em prática. Nós precisamos de entender que estas 4 palavras que já estudámos, lembre-se comigo: amar, perdoar, compreender e educar, são essenciais para a nossa vida. Agora quero dizer a última palavra, que parece a menos importante, mas é a mais importante quase. Reeducar. O que é reeducar? Só se reeduca quem perdeu a educação. Sabia? Reeducar é aquele que tinha os princípios, estava a viver certo e deixou de estar. E olha que isto na Bíblia tem pano para mangas. Deus dizia lá em Apocalipse: lembra-te onde caíste e arrepende-te. Diz ou não diz? Irmãos, nós temos que observar a nossa vida e ver onde é que perdemos a essência. Que princípios saíram do nosso coração? Que coisas que valorizávamos muito e já não valorizamos? Que princípios nós guardávamos que já não guardamos? Repare, a reeducação é a todos os níveis. Há países que nós vemos um caminho tão feio de desonestidade, de corrupção, de violência. Portugal está a ficar violento, não sei se vocês têm visto nas notícias. Já viram? Está a ficar também. Esta coisa da pazinha que aqui havia, qualquer dia deixa de haver pazinha. Não é? Vai haver outra coisa. Porquê? Porque de todo lado está vigente. De todo lado. Desde países árabes, África, países asiáticos, América do Norte, América do Sul, América Central. De todo lado está a vir para a Europa. Porque dizem que isto é o paraíso. Vocês vão ver onde vai ficar o paraíso em poucos anos. Porque se Deus não se enganou, Ele diz que nos últimos dias a violência se espalhará por toda a humanidade. Está escrito. A prostituição, a homossexualidade, toda a lascívia que se vê, que se começa a ver ali em Sodoma e Gomorra, o Senhor Jesus disse que iria acontecer. Meus amados, nós temos que entender e saber ler os nossos tempos e dizer: eu vou lutar contra a maré. Eu sou cristão. Mas eu não sou cristão porque venho a ICIR ou porque vou a outra comunidade qualquer. Eu sou cristão porque eu tenho Cristo na minha vida. Eu sou cristão porque quero viver como Ele quer que eu viva. Eu sou cristão porque eu quero amar, quero perdoar, quero compreender o meu próximo, quero educar a minha casa e a mim próprio a todos os níveis. Pode dizer amém? Não é só o que é espiritual. E eu também me quero reeducar, porque a gente vai perdendo, ao longo dos anos, vamos perdendo os filtros. Sabe que quanto mais velhos ficamos, menos filtros temos. Porque menos vontade temos de tolerar o erro dos outros, porque estamos cansados. Porque já nos enganaram tantos que já não temos filtros. Sério, isto é para quem está dentro da medicina e lida com situações psicológicas, sabe que as pessoas, quanto mais idade têm, menos filtros vão ter.
E nós que já não temos filtro, quando somos novos, imagina quando somos velhos. Então nós temos que aprender, irmãos, a reeducar-nos. E entre nós todos sermos demasiado educados. Não se canse de ser educado. Amém? E quando isso é, tudo muda. Não é em vão que o Senhor Jesus quer sempre dar uma nova oportunidade. E eu queria, meus irmãos, nesta tarde, nesta manhã, terminar. Agora a Corine pode subir e a sua companhia. Não é em vão que nós precisamos de, nesta manhã, perceber o que é que, de tudo o que ouvimos, esta mensagem, como eu escrevi como tema, a mensagem que mais irrita o ser humano. Porque não gostamos de ser atacados nos nossos erros. Alguém gosta? Ninguém gosta. Mas, irmãos, de certo que todos nós, em alguma das áreas aqui faladas nesta manhã e muitas outras que podiam ser faladas, nós estamos a precisar de tratamento. Vamos ficar de pé por alguns momentos. Talvez tu que estás connosco, seja online, seja aqui presencial, tu hoje queiras entregar a tua vida a Jesus. Hoje queiras dizer, Deus, por favor, toma conta do meu coração. Talvez tu sintas que a tua vida não está a caminhar como tu desejas. Há coisas que tu vives que Deus precisa de ajeitar, de arrumar. Não tenhas vergonha, vamos todos levantar nossas mãos. Eu não vou fazer nenhum apelo a ninguém, mas que tu possas, no lugar onde te encontras, começar a confessar o teu erro ao Senhor. E lembra-te, se no teu coração há pessoas que tu não consegues perdoar, não consegues amar, não consegues compreender, que vês que elas precisam de ser reeducadas por alguma razão, sejas uma pessoa bênção na vida dela, uma pessoa que possa compreender de tal maneira a sua vida, que ela possa ser transformada. Meus amados, vamos fechar os nossos olhos, vamos levantar nossas mãos para os céus e vamos fazer a nossa oração. Vamos clamar a Deus, vamos dizer, Deus, cura-me nesta área. Tu que ainda não entregaste a tua vida a Jesus, que hoje possas entregar o teu coração ao Senhor. Aleluia, aleluia. Oh Pai, em nome de Jesus, tu possas nesta hora, Espírito Santo, tocar e transformar as nossas vidas, para que a Tua Palavra possa ter um efeito eficaz em cada um de nós. Eu oro por cada um que está passando dificuldade em alguma destas áreas, para que o Teu Espírito possa levar a cura, a libertação e a restauração, em nome de Jesus Cristo.